Pedimos, por favor, se for possível, que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Estamos muito felizes por estarem aqui conosco e vamos iniciar então a nossa reunião, começando pela leitura do Fonte Viva. A nossa página hoje chama-se Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da linguagem, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos agora para a nossa prece inicial. Mestre Senhor Jesus, queridos amigos do plano espiritual, queridos espíritos de luz que vem à nossa casa. Que nessa noite nós possamos estar com os nossos corações e nossas mentes sintonizados em união fraterna, tentando sempre assimilar um pouco mais dessa doutrina que nos traz tanto amor, que nos traz calma, que nos traz tranquilidade, para que possamos sempre seguir em frente. Te pedimos, não só por todos que aqui estão, mas te pedimos pelos dirigentes dessa casa e te pedimos também por tantos irmãozinhos que ainda se encontram desiludidos, que ainda se encontram desamparados, se sentindo sozinhos e necessitados de ajuda. Que todos possam ter de vós e da espiritualidade o amparo necessário para que possam continuar a sua jornada.
Te pedimos que fique conosco nessa noite, que nós possamos, em paz, ouvir todos os ensinamentos que aqui serão dados. Graças a Deus. Bom, agora passando a palavra para o nosso palestrante, nosso irmão Marco Antônio, que vai nos abrilhantar aqui com a sua palestra. Puxei o negócio. Esqueci. Tem que passar para você. Tem que tirar daqui. Aí, foi. Eu sou filho de italiano, então eu comi muita pizza quando era pequeno, e aí eu fermento desde quando eu ficasse grande. Então eu tenho que diminuir um pouquinho. Boa noite a todos. Vou tirar a máscara, tá, pessoal? Oi. Sim? Tá, precisa também? Ah, tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu... Agora meio enrolado aqui. Será que vai sair agora? Vai. Esperar eles se acomodarem. Beleza? Boa noite a todos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui reunidos. A casa está cheia, isso é muito bom. Todo mundo se protegendo e protegendo uns aos outros. E o tema de hoje é o temor da morte. Mercedes aqui, ninguém tem medo de morrer, tem? Alguém tem medo de morrer? Morrer é bom, né? Vou desencarnar, tá tudo certo. É assim que funciona? Hein? Pois é. Essa é uma questão milenar, né, em relação à condição humana, né, e da própria natureza em si, porque a morte é um fenômeno que ocorre diariamente em todos os momentos nesse planeta. Né? A gente vê as plantinhas nascerem, morrerem, e nós mesmos, né, de bebês, nos tornamos adultos, depois envelhecemos, depois o quê? Morremos. E assim se dá, né, em todo o planeta. A gente está falando daqui, né? A gente não sabe dos outros como é que é esse fenômeno da morte. Então a morte, ela sempre foi uma incógnita para o ser humano, principalmente na fase evolutiva em que nos encontramos. Essas questões foram tratadas no livro dos Espíritos 941 e 942, onde Kardec vai perguntar a respeito do fenômeno da morte em si. E os Espíritos vão dar uma explicação, é o que a gente vai tentar discutir na noite de hoje. Então esse fenômeno da morte é uma incógnita principalmente para seres mais primitivos, que ainda não têm a sua inteligência, as suas experiências tão desenvolvidas quanto de outros espíritos mais evoluídos, o que a gente chama de espíritos superiores, né, que têm um conhecimento muito maior do que nós, em relação ao que podemos aprender. A gente pode pegar o exemplo de uma criança, né, que tem as experiências de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, que é bem diferente de um ser humano de 30, 40 anos, que tem todo aquele período de anos de aprendizado, de exercícios, né, e de entendimento da vida e de si mesmo. A criança está reaprendendo, vamos dizer assim, considerando o espírito reencarnando, está reaprendendo num novo corpo toda uma experiência nova. Né? Então o entendimento dela é bem aquém daquele que tem o superior. E no decorrer da história humana, pelo menos a registrada, né, a ideia da morte sempre foi um fenômeno que traz um pouco de medo, insegurança, tristeza, porque ela significa o quê? Uma perda. Né? Você perde uma pessoa querida sem saber o motivo. Né? Vocês imaginem, né, os primeiros primitivos, quando alguém morria por acidente, por a própria violência, que era comum, né? Ou mesmo pelo fenômeno da morte, né,
do corpo envelhecido, etc. Qual é o sentido daquilo? Né? Você estava tão bem há tão pouco tempo atrás e, de repente, puf, né? Você apaga e não volta. Porque até então você tem uma experiência, né, de dormir todo dia. Eu durmo, né, consequentemente, no dia seguinte eu acordo. Né? As pessoas que estão à sua volta sabem que você vai acordar. Aí você não acorda. Né? O que aconteceu? Como é que se dá isso? Então, os espíritos colocam que dentro desse princípio vamos dizer assim, do entendimento de si mesmo e da sua volta, o espírito vai o quê? Progredindo, vai se aprimorando, vai entendendo esses processos vamos dizer assim, no acerto e no erro, no acerto e no erro, no acerto e no erro. E daí, meus irmãos, com isso, várias teorias, várias experiências de cada um acabou, né, influenciando e determinando determinados tipos de morte. Já que eu não consigo responder para onde que eu vou, o que significou a minha vida no decorrer de determinado tempo e depois eu fui cerceado de continuar a viver nesse corpo, isso é uma pessoa pensando, né, um cara que pensa, vai pensando. Qual é o significado disso? Por que eu vivo tanto tempo e, de repente, acaba tudo, isso tudo que eu adquiria, todas as experiências que eu tive, os afetos que eu conquistei, ou os desafetos, tudo isso acaba, realmente acaba? São perguntas, né, que todos nós fomos fazendo milênios atrás. Né? Por que uma criança, uma mãe 9 meses, aquele barrigão, né, aquele sofrimento todo naquela época, o bebê nasce, daqui a algum tempo esse bebê morre? Por que tanto sacrifício de meses, né, ali, né, naquela gestação, e aí daqui a pouco o bebê nasce, né, e daí ele morre? E aí aquela afeição pelo bebê, né, porque isso é instintivo nosso, de cuidar, de proteger o indefeso, fica pior ainda. Né? A gente fica muito sensível com a perda de uma criança. Nos animais, em tudo. Então essas questões, gente, elas não são de agora, são antigas. Né? Provavelmente nós, lá no passado, também pensávamos e refletimos acerca disso. E aí foram criando-se ideias do que poderia ocorrer para justificar, primeiro, o sofrimento, né, a perda, e ao mesmo tempo o meu futuro. O que eu vou fazer? O que isso me ajudou? Por quê? Porque vamos pegar um agricultor na antiguidade. Ele vai lá, junta um determinado número de pessoas e vão o quê? Semear aquele campo. Seja o que for, trigo, sei lá, frutas, etc. Qual é a ideia dele? Ele está plantando para ter alimento no futuro, ok? Porque ele não vai plantar ali e nascer do dia para o outro. Né? Então, ele visa o quê? O alimento futuro. Eu estou buscando, né, o quê? Um resultado que no futuro vai me abastecer a nível de alimento e eu vou poder vender. Eu vou vender, né, vou trocar por alguma coisa, né, em relação àquilo, porque o outro também precisa, e vice-versa. E assim começou o comércio. Né? Então, você, no seu dia a dia, no pensamento ali material, você pensa no teu futuro. Você pensa na busca, né, de uma solução que você sabe que vai acontecer. Ou seja, se eu não comer, eu vou passar fome. Né? Eu vou morrer. Então, você se prepara. Então, são coisas do cotidiano que você pensa, será que quando eu morrer também vai ser a mesma coisa? O que eu estou fazendo aqui agora, plantando, o que eu estou fazendo vai me garantir alguma coisa no futuro? Então começou a se ter a ideia de várias civilizações da vida após a morte. Olha só, vida após a morte, não a morte em si. Por quê? Porque não tem lógica você ter uma vida material em que você sempre vai se precaver, se prevenir, e ao mesmo tempo da própria natureza. Será que também não poderia ocorrer? Né? Então, as civilizações foram pensando, e aí os espíritos mais evoluídos foram reencarnando e passando realmente a ideia, né, de que existe a vida após a morte, dentro de uma lógica,
de um entendimento para cada grupo, principalmente para aqueles que têm o maior poder, etc. Então a gente vai ver a civilização egípcia falando da vida após a morte, tanto das mumificações, né? A gente vê isso na antiguidade, os gregos, o próprio Sócrates fala sobre isso, Platão, né? Você vai vendo as filosofias orientais também falando, Buda, né? E fala até da reencarnação, que é justamente para você reparar o teu karma. Então você vai vendo que na antiguidade começou-se a pensar, né? E a aceitar que a vida existe após a morte. A gente não está falando de reencarnação não, tá, gente? Estamos falando de desencarnação. E aí, né, os próprios gregos foram criando aquela mitologia do céu e do inferno, do Hades, porque as pessoas sonhavam, viam coisas, os médiuns na época que existiam, né, percebiam a presença de espíritos, né, de lugares bons, que eles chamavam Elísio, de lugares ruins, que eles chamavam de Hades. Né? Isso depois os judeus foram também absorvendo essa ideia e foram alterando Moisés. O próprio cristianismo também sofreu muita influência em relação a essa parte da Grécia, quando Paulo de Tarso começou a divulgar a doutrina cristã pela Europa, né, principalmente para os gregos, e as pessoas foram acomodando aquelas ideias que se tinha em relação à vida após a morte com aquilo que Jesus pregava, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Então, a ideia da morte, né, ela começou a ser uma coisa menos dolorosa. Por quê? Porque supõe-se que você vai continuar vivendo. Agora, como vai ser essa vida? Ela vai ser boa, vai ser ruim? Né? Os faraós do Egito levavam todos os seus bens materiais, os seus escravos, né? Coitados dos escravos, eram todos mortos, né, Mercedes? Todos eles eram mortos para poder acompanhar o faraó, né, no novo mundo, né, com aquilo tudo. E da possibilidade dele retornar, por isso que mumificava o corpo, para poder utilizá-lo novamente. Era essa a ideia que eles tinham. É claro que, do decorrer do tempo, isso foi mudando. Então, a gente vai observando que o ser humano começa a lidar melhor com a morte. Bom, e aí nós vamos entrar na fase do cristianismo, para a gente depois chegar na doutrina espírita. Jesus, em diversos pontos do Evangelho, ressuscita algumas pessoas. Ressuscitar é tornar o ser espiritual ao corpo que ele tinha. A doutrina espírita fala que quando você desencarna, quando tem o fenômeno da morte do corpo, você, ser espiritual, se desliga desse corpo, seu perispírito vai se desligando, né? E você retorna ao plano espiritual, que a gente chama do plano, né, dos espíritos. E lá você vai continuar a sua vida. Essa é a ideia. Mas você não pode mais retornar àquele corpo. Não há como. Porque as ligações perispirituais foram desfeitas. Então não há como você retornar. Você pode, sim, ainda manter as sensações daquele corpo por vibrações mentais. São laços que a sua mente cria e que vai continuar acoplado ao corpo. É o caso de muitos dos suicidas que continuam a sentir sofrimento do corpo porque se mantêm imantados a nível de pensamento, né? Tanto que o objetivo dos espíritos superiores é fazer com que cada vez mais ele se desligue, comece a focar no aqui e agora, né? Para que aquelas sensações não possam se trocar com ele. Por quê? Porque o corpo também é uma energia. Albert Einstein falou que esse corpo aqui é uma energia coagulada, né? Então o corpo é uma energia, tanto que ela vai se desfazer no decorrer do tempo. Então o espírito desencarnado de um suicida, ele mentalmente, ele ainda acha que está naquele corpo. E, consequentemente, aquele corpo vai apodrecendo e aquelas sensações vão passando para ele. E aí é um sofrimento danado, né? Então, eu dei um exemplo desse caso. Porque não há como ele retornar ao corpo. Ok? Então, a gente tem a filha de Jairo, na época de Jesus, né? Jairo era um judeu e ele era, vamos dizer assim, o sacerdote daquele... Oh, meu Deus, fugindo da cabeça. Eu vou lembrar, daquela localidade dele. Então, ele fazia as reuniões, lia a Torá, né, a sinagoga, e lá ele, né, lia, porque as mulheres não podiam ler, né, e somente os homens. E ele era amigo de Jesus. Em algum momento, Jesus encontrou com ele. Jesus era amigo de todo mundo, né? E aí,
a menina adoeceu, vocês sabem da história, está registrado no Evangelho, e aí quando ela adoeceu, mandaram chamar Jesus, porque Jesus curava as pessoas, e Jairo era amigo dele também, mas só que Jesus estava em outro lugar, né? Como você leva quase 3 horas para chegar no centro da cidade de carro, hoje, 3 horas para chegar no centro da cidade, de carro, vocês imaginem a pé, né? Então levava um tempo para poder, né? Primeiro alguém chegar e avisar, a filha de Jairo está lá doente e tal, e está pedindo a tua ajuda. Primeiro o cara chegar lá, depois é voltar, né? A gente sabe, eles não tinham cavalo nem burrinho, eles andavam a pé. Aí aquele grupo volta e Jesus volta, e quando chega lá, o que acontece? Jairo encontra Jesus, e aí estava muito triste, porque devido ao tempo, né, de ir e voltar, não foi suficiente para a menina sobreviver. E aí Jesus falou, mas deixa comigo. Foi lá, entrou e falou assim, ela apenas dorme, né? E ele diz uma frasezinha, né, eu conheço a vida, vocês conhecem a morte. Isso tem um simbolismo aí. Ele vai e desperta a menina. É claro que ela não tinha desencarnado, ela devia estar no processo de coma, né, por uma doença que ela tinha, e Jesus simplesmente deve ter revitalizado ali os órgãos dela, com o passe, com as energias, né, que ele possuía, e ela, como ainda continuava acoplada ao corpo, conseguiu tornar a dominá-lo. E aí ela acorda, né, como a gente acorda de coma nos hospitais, quando a medicação não nos ajuda a recuperar o organismo. Aí você, acorda. Vai até um susto às vezes, né? Acordei, né? Aí, calma. Uma vez quando eu fiz uma cirurgia do estômago, eu dei um pulo assim da cama, a enfermeira, calma, é porque eu tinha voltado para o corpo, né? E dei aquele pulo que eu tinha voltado. Então ela acorda e todo mundo fica ali e tal, aí tem essa frase, né, que Jesus, eu conheço a vida, mas vocês só conhecem a morte, porque Jesus está querendo mostrar que a vida existe após a morte do corpo físico, né? Que tudo aquilo que eles estavam vivendo, todo aquele exemplo que Jesus dava do dia a dia, não era em vão. Ninguém ali estava procurando sofrer ou se redimir dos seus erros por nada, para chegar a morrer e tudo acaba. Não tem sentido. Não tem, vamos dizer assim, não tem motivação para nós, né? Eu vou morrer mesmo, né? Uma pessoa que não acredita na vida após a morte, então ele vai vivendo a vida e tal, por consequência ou inconsequência, é o livre-arbítrio dele. Mas ele não tem nenhuma motivação, diz assim, olha, o teu corpo vai morrer um dia, com certeza, mas você vai sobreviver. Aí o cara já, como? Como assim? Como assim? Pois é, porque não existe a morte. Existe uma transição de você, que não é o corpo, né? Você é um espírito, daí a dicotomia, né? Corpo e alma, né? E também do estar morto ou estar vivo no corpo. E aí você vai continuar vivendo igualzinho ao que você era. Lembra da história do Lázaro e do rico? Quando Jesus conta essa história, essa é a cola, né? Essa é a cola. Lembra da cola? Lembra eu e você naquele dia lá? Esculachamos Lázaro, porque esse é um mendigo, não serve para nada, né? Aí, de vez em quando, você era mais bonzinho do que eu. Aí dava uns restos de migalha lá para ele ia comia lá e tal, porque a migalha era boa, né? A gente era rico. E aí, os dois desencarnam. Ele não, ele fica encarnado. Eu que desencarnei. Aí desencarno e o outro também desencarna. Só que ambos estão em locais diferentes. Estão em outro lugar, diferente. Lázaro num lugar bom e o rico num lugar ruim. Olha o que Jesus sinalizou. Tem coisa depois da vida. E aí, Lázaro, né, fica ali na dele e há um abismo, né, há um abismo entre os dois locais, em que tanto Lázaro não podia ir lá, como o outro também não podia. Como o outro não podia, o rico não podia, ele percebeu, caramba, eu continuo vivendo e continuo sendo a mesma coisa. Por que eu estou nessa situação? E aí foi dito, por consequências dos seus atos. Porque quando você teve as condições, né, isso é para mim e para você, de ajudar aquele que precisava, você não ajudou. Embora Deus tenha te ajudado, né, a você ser rico, a ter isso e aquilo. Mas, da mesma maneira que o Criador te dá a oportunidade de enriquecer, você também tem que proporcionar, como criatura, o exemplo do Criador, também proporcionar ao outro. Jesus fala muito disso, do dono e do servo.
Ou seja, tem alguém que tem que fazer e o outro que vai realizar, né? Então esse é o processo, né, nosso de crescimento. Por isso Jesus falou, o maior serve ao menor, justamente por isso, porque o maior, né, no sentido moral, ele tem a obrigação de servir ao menor para ajudá-lo a se moralizar e se tornar um ser melhor. E não ao contrário, eu sou maior, eu que tenho que ser servido, que era o nosso caso. A gente gostava de ser servido e muito bem, né? Então aí foi aquele sufoco. E aí ele lembra dos teus primos? Eram 3. Aí eles ficaram reencarnados, né? Aí eu fiquei desesperado, pô, tem que avisar os meus filhos para eles não fazerem a bobagem que eu fiz, senão eles vão vir para cá também. Isso é a história que foi contada por Jesus, tá, gente? Depois releio no Evangelho. E aí, diz assim, eles já têm a Torá que fala essas coisas. Não é isso, Mercedes? Entendeu? Então, eles têm que reler, porque na lei já fala disso, da vida após a morte e das consequências dos teus atos. Ah, que legal, né? Jesus consegue relembrar a todos eles por uma história comum, né? Nossa história, né? E aí as pessoas vão refletir: opa, o que eu estou fazendo na minha vida? Qual é a consequência dos meus atos? Já que um foi para o lugar ruim e outro foi para o lugar bom. Mas não foi porque ele foi castigado, ele foi porque ele, a sintonia dele, o modo de ser dele é pertinente ao ambiente ao qual ele se encontra. Todos vocês não estão aqui presentes hoje? Vocês podiam estar fazendo N coisas. Tem outros que estão na internet assistindo, também poderiam estar fazendo outras coisas. Mas por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? Por afinidade. Por ligação ao mesma ideia, ao mesmo pensamento. Somos seres individuais? Somos. Mas temos o mesmo pensamento ideal, né? Como outros vão ter em outras religiões, em outros lugares, outras coisas. Né? E a gente tem que respeitar e sermos respeitados. Então, cada um vai estar aonde deve estar. Né? E Jesus sinalizava isso muito bem. E outra que teve, que é a mais conhecida, né, antes dele ir para Jerusalém, foi o de Lázaro, né, que era irmão de Marta e Maria. E Lázaro teve algum problema. Dizem que Lázaro é epilético, alguma coisa assim. Essa é a tradição, isso não é um fato histórico. Mas ele tinha umas certas dificuldades orgânicas e volta e meia ele sempre dava esses apagões. Só que esse apagão dele foi bem longo, né? Então, como Jesus estava próximo da cidade, porque Betânia ficava bem próximo de Jerusalém, mandam chamar ele correndo, né? Todo mundo mandava chamar Jesus correndo, ele tinha que voltar correndo também, né? Para poder socorrer o amigo dele, né? Porque Lázaro era muito amigo dele. E aí ele vai, né? Que está lá no túmulo, também é o mesmo esquema, pô, já se passou vários dias e tal, ele vai lá e tira o cara. Na verdade, o ressuscitar do entendimento na época era o retorno ao corpo. Quando Jesus ressuscita, porque isso é um fato que os historiadores ainda não vamos dizer, têm entendimento, até o próprio Evangelho, uns colocam, outros não, em relação ao ressuscitar de Jesus, que acabou sendo isso, o argumento de Paulo de Tarso, para poder, vamos dizer assim, legitimar a ideia de Jesus aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? Porque vocês imaginem uma pessoa que vai estar no local, aí você chega assim para ela, ó, Hitler é um homem de Deus. Aí você diz, aquele cara que dizimou um bocado de gente? É, ele mesmo. No caso de Jesus, olha, esse homem ressuscitou depois que pereceu na cruz. Aí o Marcelo abriu um olhão. Peraí, Marcão, os caras que perecem na cruz não são aqueles que são condenados, vamos dizer, por crimes políticos, né? E por piores crimes contra Roma? Aí ele falou, como um cara desse vai ter ética moral que você está falando para mim? Não estou entendendo. Perceberam? Uma coisa é quando você convive com a pessoa, outra coisa é quando você vai levar essa informação dessa pessoa para um outro grupo que desconhece essa pessoa. E aí a gente tem esse hábito, né, Mercedes, de florear as coisas. Não, mas não foi bem assim, porque ele ressuscitou, ele voltou dos mortos, ele acabou com a morte não existe mais.
basta você acreditar nele. E aí o cara, vamos dizer, um grego e tal, pensa assim, pô, mas no início até os gregos até riram da cara de pau, falando que ele estava falando besteira e tal, mas depois não. Os romanos é que aceitaram a ideia, na verdade. Os romanos eram um pouco mais abertos em relação a isso. E aí começaram a questionar, mas espera aí, é como se fosse Hércules, né, que veio, ele é um semideus, que veio aqui entre nós e se sacrificou e tal. Ah, tal, porque o cara conhece Hércules. E aí foram aceitando, né, foram modificando a ideia original para que essa ideia pudesse ser aceita na condição do entendimento de cada um deles, porque se fosse ali no, vamos dizer, no ferro a ferro, ninguém aceitava. Até hoje, né, Mercedes, né, Leco, se questiona como é que pode uma pessoa chegar para outra e dizer assim, minha senhora, a senhora quer participar de um trabalho comigo, de desenvolver e ajudar as pessoas? Vamos fazer isso agora? A senhora vai fazer? Ela vai perguntar, quem é você? Você quer fazer o quê? Que isso, cara? Tu vai falar isso? Não, estou fora. Era assim que Jesus está lá no Evangelho. Chegou para Pedro, né, para o André, depois para o João, para o Tiago. Vem, segue-me que vocês vão ser pescadores de homens. E os caras, vamos. Você acha que isso é legal? Chega na esquina, uma menina chega a você, vamos ali naquele lugar ali que é legal. Você vai? Não, né? Ele na hora não vai deixar, com certeza. Ninguém faz isso, gente, se não conhece a pessoa. Então, esse grupo que Jesus formou eram conhecidos dele, sabiam quem ele é. E mais, eram ligados a ele e a João Batista. Porque está lá. Por isso que João Batista está sempre sendo mencionado e muitas das vezes camuflado ali. Por quê? Porque era um grupo grande. Era um grupo que tinha o mesmo pensamento e Jesus fazia parte desse grupo. Só que com um entendimento mais amplo. Enquanto João era mais recluso, né, ele era mais centrado ali naquela... Jesus falou, não, isso aí tem que se espalhar, como Paulo de Tarso fez. Espalhar a ideia e vivenciá-la. Então, quando você vai passar uma informação de algo que de fato aconteceu e que aquilo não é legal, você vai ter que florear. Vai ter que florear. E aí você vai começar a enxertar coisas para poder fazer com que aquela pessoa, agora eu entendi. Pois é, foi uma injustiça, né? Que fizeram com ele e tal, mas ele provou, né, tudo isso porque ele ressuscitou. Então, a partir daí, a ideia cristã se baseou em cima do ressuscitar. O retorno a um corpo. Embora nunca ninguém tenha achado o corpo de Jesus. Então, essa ideia foi que vigorou a partir daí. Né? Foram passando Paulo foi fazendo aquelas cartas, passando para as comunidades que ele criava, né? Então a ideia da morte ficou vinculada a quem? A aceitação de Jesus. Ok? Então, ficou vinculado a Jesus. E aí, as coisas se modificam no decorrer do tempo. Não é isso? Se nós não tivéssemos os livros da doutrina espírita publicados, com certeza a doutrina espírita seria totalmente diferente do que é falado hoje. Porque Kardec revisou 3 vezes, mandou publicar, pegou a publicação, olhou, viu se estava tudo certinho, e aí foi fazendo os outros livros e foi fazendo para poder estar registrado. Não tem como mudar. O que pode mudar é a tradução, que algumas palavras você vai ter que adaptar, como aconteceu com o Evangelho. Muitas palavras foram alteradas com o tempo por causa das traduções para outros lugares. Aqui se fala desse jeito, lá se fala de outro, então você vai acomodando as palavras. E às vezes elas vão até perder o sentido original. Mas no caso da doutrina espírita, que foi em 1857, que foi publicado, não, está aqui os livros aqui. Ó. Você vai pegar e vai ver que é igualzinho a uma publicação antiga. Sim, mas hoje já tem outros tradutores, que a gente tem que ficar de olho, porque às vezes uma frase modificada muda todo o sentido. Ok? Então, nós temos que vigiar as publicações para que elas não sejam alteradas ou por engano ou por má fé. Isso é uma obrigação nossa. Mas a doutrina cristã, não. Jesus, segundo os historiadores, nada escreveu. Tudo foi falado e foi escrito. O evangelho mais antigo é o de Marcos, que foi 30 ou 40 anos depois, né, do desencarne de Jesus. Então, muitas informações ali são de pessoas que já eram cristãs.
Não eram testemunhas oculares, não eram pessoas que escreveram o que estavam vendo. Eram pessoas cristãs que pegavam a ideia, né? O Leco fazia alguma coisa, o Leco, pô, aquele dia ele escreve, e aí está escrito, meu amigo, daqui a 30, 40, 50 anos, o Leco é totalmente diferente do que ele fez, porque a pessoa vai e escreve, e a outra pega, lê, aceita e vai repassando. Então, gente, a ideia da morte, que Jesus tanto pregava, que era baseada em cima da lei de causa e consequência dos seus atos, na história que ele contou, na vivência que ele falava, né? Suportai a dor, porque ela é necessária para o seu crescimento como ser. Qual é o objetivo disso? Você se tornar um ser melhor. Está lá as bem-aventuranças falando das regras básicas de vivência, né? de como nós poderíamos ter um modelo de referência do que é fazer o bem, não só para nós como para o outro. Então Jesus vai dando todos esses detalhes desse processo da morte, né? E ele sempre encarava e dizia assim, vocês conhecem a morte, mas a morte não existe, que ele falou para o Jairo, né? Eu conheço a vida, porque tudo é vida. Ah, que legal, né? Ou seja, ninguém morre, né? O que está acontecendo aqui é porque os homens não se amam. E isso foi o objetivo maior de Jesus, é deflagrar o amor em nós. Colocar esse sentimento, né, divino que nós temos para fora. E 2000 anos se passaram e esse amor não sai, ou sai muito pouquinho, né? Quantas guerras a gente continua fazendo, gente? Agora, mais recente, saímos de uma pandemia, né? Saímos não, estamos ainda, perdão. E aí agora arrumamos mais uma guerra. Sabe? E se dizendo tementes ao Cristo, muitos países. Mas, na hora que pega a arma, Jesus acaba, né? E ainda se justifica, essa arma é divina, né? Aí faz arminha, faz essas coisas todas, né? E aí todo mundo, esse é florear. A pessoa é o que é. Olha só, não concordo, que Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Esse foi o recado que ele deu. Qual é o recado? Se você não for uma pessoa mansa, Leco, você vai dançar, cara. E dança mesmo. Mas claro que você é esperto, não vai entrar nessa, nem eu. Não é isso? Porque ele ensina, cara, foi a coisa mais clara foi essa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, no processo de regeneração, vocês tenham certeza, espíritos mansos é que vão viver aqui. Então a gente jamais pode pensar em violência. Ao invés de a gente criar guerras, vamos fazer o que Jesus falou, vós sois, sejam pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus é pacífico. É difícil isso. Não, mas a gente mudou. Aí foram se modificando as ideias de Jesus, os evangelhos começaram a ser restritos, interpolados e modificados, né? E aí, como as pessoas originárias que tinham acesso original, porque Jesus era extremamente independente, e dizia que você não precisa de ninguém para falar com Deus, né, Marcelo? Você pode, no recluso do seu quarto, esse foi o exemplo que ele deu, conversar com Deus na boa, sem problema. Pode xingar, falar, pô, Deus, não gosto de Deus, estou sofrendo. Descarrega. Que ele falou que Deus sabe perfeitamente do que você precisa. É só você se ouvir. Aí você dá aquela descarregada e aí vem aquela intuição. Opa, legal. Eu não preciso de dirigente de casa espírita, de pastor, de padre, de papa, não preciso de ninguém para fazer isso. Madre Teresa de Calcutá sempre dizia, né? É sempre eu e Deus. É sempre eu e Deus. Cada um de vocês. Vocês não precisam de representante, eu não preciso, é só eu tenho linha direta com o Criador. Esse Jesus falava o tempo inteiro. Aí vincularam tudo nele. Não, você só vai ter essas coisas se você o aceitá-lo. E aí o cara primitivo, né, não entendendo aquelas coisas, a violência, porque geralmente impunha com violência, né? E aí, assista um seriado dos Vikings que vocês vão ver como é que os cristãos, né, fizeram com esse povo. Não foi à toa que depois eles revidaram, né? Mal com mal, né? Então, modificaram tudo. E aí ficou difícil para os originários, que diziam assim, não é assim não, Jesus não falou isso não. Jesus não viveu isso não. Jesus falou que cada um segundo as suas obras. Ele botou a responsabilidade para mim.
Quando ele disse isso para mim, né, Marcelo? A gente chegou até a ficar de cabelo arrepiado. Né? Falou assim, Marcelo, é por tua conta e risco. Ah, não, mas não sei o quê. É. O que você faz é o que você recebe. E aí inverte-se. Aceita Jesus, que está tudo perdoado. Você está livre. Você é um homem novo. Foi isso que Jesus disse, quando falou, cada um segundo as suas obras? Totalmente ao contrário. Aí o cara fala, não é assim não. E aí a maioria acaba vencendo a minoria nas perseguições, né, que a gente conhece tanto na história, a igreja perseguindo várias pessoas. Aí Constantino, em 300 e pouco, assume, porque começou a ter um grande número de cristãos ignorantes que não conheciam, mas acreditavam, né? E ele se aproveitou da ideia para poder manter o Império Romano sob domínio, porque o governo estava se desfazendo, principalmente porque estava dividido entre Oriente e Ocidente. Eu sei porque eu já fui um romano, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar a religião, como muitos pegam até hoje, para vincular a alguma coisa. Ou seja, a mim. Eu sou cristão agora, né? E eu sou o primeiro Papa. Então, Constantino foi o primeiro Papa. E aí, como manter calados aqueles que questionavam? Olha, você vai para o inferno. Inferno? O que é isso? Jesus não falou nada disso. Falou, aí está lá alterado. Jesus falou que você vai ter o fogo da guena, né, que vai sofrer, ranger de dentes, né, se você, tudo de acordo com o que você quer que ele entenda, porque o ranger de dentes é bem diferente no conceito espírita. E aí ficou a ideia do céu e inferno já retratada da época dos gregos, etc., do Hades, do Elísio, não sei o quê, e foi camuflada, né? E quem é que gerencia isso? Jesus. Então você perdeu o seu livre-arbítrio. Aquele livre-arbítrio que Jesus tinha te dado, do olho por olho, dente por dente, dizer assim, não faça isso porque você vai sofrer o mal que você está fazendo, de cada um segundo as suas obras, né? Ama ao teu próximo para que você, né, como você se ama, né, seja justo nas bem-aventuranças, que você vai ser farto, seja misericordioso porque vai alcançar misericórdia, seja humilde porque vai herdar o reino do céu que está dentro de você, ou seja, você vai conhecer a você mesmo como ser divino, né? Tudo isso só fica como ilustração, porque a ideia é dizer o seguinte, se você não seguir o que a igreja determina, você vai para o inferno. E aí um amigo meu, que eu não vou citar o nome, mais tarde criou as indulgências, né, que era justamente, se a gente, né, vai livrar o cara do mal, vamos cobrar por isso, por isso que o Vaticano é bonitão, né, porque tanto dinheiro que entrou depois, enfim, vieram as indulgências que você comprava o lugar no céu. Olha só, comprar o lugar no céu. Mas isso não é muito diferente do que a gente está vendo no mundo não, tá, gente? A gente fica falando aqui, mas essas coisas estão acontecendo ainda. Por quê? Porque são espíritos ainda muito vinculados a essas coisas e não ao entendimento de si mesmo. Então o temor da morte começou a ser uma coisa terrível. Isso virou um processo atávico nosso. Que provavelmente muitos de nós aqui fomos católicos de muito tempo atrás. E vivenciamos esse tipo de processo. Fomos até, de repente, perseguidos por esse processo. Ou lutamos que esse processo vingasse. Então a gente traz dentro do nosso inconsciente um temor da morte horrível. Porque você pensa assim, se eu não seguir isso, eu vou ser punido. Eu sempre conto que a minha mãe, né, dizia assim, quando eu era muito bagunceiro, né, e aí eu não era muito quieto, e ela dizia assim, aí tinha um trovão, aí ela dizia assim, Papai do céu está aborrecido com você. Já ouviu falar disso? Tua mãe falava isso? Falava? Falava também? Então as coisas não mudaram, né? E aí eu ficava assim, como eu era levado, eu pensei assim, realmente Deus deve estar aborrecido comigo, né? E aí eu sossegava, mas aquilo não saiu da minha cabeça, ou seja, aquele Deus punitivo, né? Sem paciência, né? E o pior, né? Dizer, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Então você fica com aquela ideia, né? Se você matar, você vai para o inferno e vai sofrer eternamente. Aí o cara, mas só matei uma pessoa, eu vou sofrer a vida inteira? É estranho isso, mas melhor garantir, né? E aí o que eu tenho que fazer? Não, faz isso e aquilo, tal, tudo material. Nenhuma renovação pessoal. Simplesmente seguir o que se determina para se ter o poder sobre aquela pessoa. Então trazemos ainda, por isso que a primeira coisa que eu fiz, ninguém aqui tem medo de morrer, né? Porque somos espíritas. Tem?
Tem. No inconsciente tem. Vem aquela ideia, né? Tipo, vou sofrer. A primeira coisa que a gente pensa, né? Vou sofrer. Quem te garante que você vai sofrer? A morte é como se a gente estivesse dormindo e acordar no dia seguinte em outro lugar. É o que os espíritos falam. Os espíritos falam que o espírito não sofre. Ele traz as sensações depois do sofrimento do corpo, mas na hora, os espíritos falam que não vai. Então é isso que os espíritos respondem no 941 e 942, dizendo que nós não deveríamos ter medo, porque hoje temos o esclarecimento, né, graças a Kardec, e as questões que ele levantou e outros levantaram, de que a morte não existe e que ela é uma consequência natural da matéria, porque o ser espiritual é imortal. Curto e grosso. Você vai viver para sempre. Você é uma criatura, porque você foi criado. Deus é eterno, né? A gente não sabe se foi criado ou não, isso é uma questão filosófica. Mas você foi criado. Então, a partir daí, você é imortal, você nunca morre. O que você agora vai fazer é uma etapa evolutiva, consciencial, do seu processo de crescimento, que nem a planta. Ela é uma semente e ela vai ter o processo de crescimento dela até se tornar uma árvore e dar frutos. Mesma coisa com a gente. É um processo de evolução. E a morte faz parte do processo material ao qual você está inserido. Porque o corpo morreu e você continua. A mesma pessoa. Ah, mas eu vou lembrar de vidas passadas? Não vai lembrar. Por enquanto ainda não. Está tudo lá no teu inconsciente. Gradativamente os irmãos vão desbloqueando para que você possa lidar com o que você foi. Né? Se nós chamamos aqui o Lázaro, né, o rico, tu imagina eu relembrar tudo e lembrar do esculacho que eu fiz com o cara. Eu vou ficar super mal. Então eu ainda não estou preparado para isso. Porém, nessa última existência, eu vou me preparando para no futuro reparar essas coisas às quais eu fiz no passado. Esse é o processo da reencarnação no sentido de evoluir. Né? Mas o que a doutrina espírita fala, que a morte não existe. E a gente tem que ter a certeza absoluta disso. Para esse processo atávico nosso do passado sumir. Né? Ah, eu vou morrer? Vou morrer. É uma coisa natural. Ah, mas eu não quero. Você não acredita que existe vida após a morte, que a gente continua, que nós vamos reencontrar os nossos amigos, familiares, os nossos inimigos, né? Você não acredita? Acredito. Então por que você tem receio, você tem medo? É porque você traz essa lembrança do passado. Só que aquilo, meu amigo, foi uma coisa, né, que você entendeu porque te disseram isso ou você entendeu errado. Né? E aí você consegue mostrar, e é o que a doutrina espírita faz, o livro do espírito faz, o livro dos médiuns fica fazendo, é te esclarecer, através dos espíritos, que o fenômeno da morte é uma coisa natural. Se vocês quiserem, não sei se tem aqui, o livro do Richard Simonetti, é um dos livros mais vendidos dele, já desencarnou, né? Foi um dos primeiros. Quem tem medo da morte? E aí ele fala de uma maneira bem jocosa, né? Brincando, são várias historinhas contando a respeito do desencarne das pessoas. Né? E aquilo é muito bom para ajudar as pessoas que estão começando na doutrina espírita a entender, né, o fenômeno da morte sem, né, medo da morte. Simplesmente você entender que é um processo que vai acontecer com você, e aí pode ser de N forma, mas você vai sobreviver. O que a gente precisa ter cuidado, e esse que é um problema do espírita, que é um processo atávico do catolicismo e do protestantismo, é da culpa. A gente se culpa o tempo inteiro. Olha, se eu não acender a vela para o santo, vai dar tudo errado. É o penso católico. Aí o cara vai lá, acende aquelas velas todas, né? E aí acha que vai ficar bem, que o santo foi iluminado. Você acha que o santo vai precisar de vela? Aí você está rindo? Né? Você vai chegar para o teu protetor espiritual e falar assim, olha, hoje você está tão bonito, né? Puxa vida, né? Puxando o saco dele para ele poder facilitar o teu dia. Ele precisa disso. Ele já sabe que ele é bonito mesmo, não precisa você ficar falando. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia de que isso são coisas que a gente usa na matéria. Né? Tem gente, um amigo nosso, né? Ele colocava um pano em cima da Nossa Senhora. Aí perguntava, por que você faz isso? Ah, não, porque a minha mãe fazia. E estava lá o pano em cima do negócio. Eu, quando eu fiz o catecismo, obrigado, eu era muito levado, já falei. Né? E aí minha mãe me levava para a igreja. E aí a senhora lá fez isso aqui com o padre. Aí o padre, vamos fazer uma novena.
Vamos rezar 100 Ave Marias para perdoar os nossos pecados. Quando ele falou 100, eu falei assim, não acredito. 100 vezes Ave Maria não dá, cara. Ave Maria cheia de graça, toda hora aqui, todo mundo repetindo. E eu assim, olhando para Maria, né, a imagem é assim, a senhora enche o saco, hein? Putz, grilo. Ou seja, E por causa disso Maria me puniu? Não, né? Inocência de criança. Talvez hoje, se eu olhasse assim, tá vendo? Eu falei, Maria, isso vai dar tudo errado para mim. É isso que a gente pensa, porque a gente traz isso lá de trás. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se livrar com o tempo. E a doutrina espírita nos auxilia a trazer essa lógica da vida após a morte, porque mostra uma consequência natural da sua vida. Você viveu, aprendeu, cresceu, conheceu pessoas, amou pessoas, teve dificuldades com outras pessoas, e tudo continua, nada foi perdido. Nada foi perdido. E vai continuar. E detalhe, essa continuação também tem um outro passado que vai se juntar gradativamente ao teu entendimento, né, nas vidas anteriores, não só no corpo, como também no plano espiritual. Então tudo é uma sequência lógica e, como diz Kardec, né, uma coisa racional, que funciona e te ajuda nos teus sentimentos. Porque eu não preciso ter medo. Medo é sentimento. Não preciso ter medo. Eu vou dizer, vou. Você vai para um lugar ruim? Cara, olha só, eu estou procurando fazer o que é bom, o que é certo. É óbvio que eu não vou acertar todas as vezes, como disse Paulo de Tarso, né? O bem que eu quero fazer, eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, eu estou aprendendo, mas isso não quer dizer que eu tenha intenção de machucar e matar as pessoas, como eu tinha lá atrás. Eu já não penso e sinto assim, constantemente. E hoje já sento, converso, mesmo estando irritado, mesmo não aceitando, a gente conversa. Antigamente, lembra, a gente puxava a espada e a cabeça rolava. Resolvi o problema em 10 segundos. Hoje não, a gente senta e conversa 2 horas. É isso? Olha como a gente mudou. Então é uma mudança que vai acontecendo. E por consequência, o que vai acontecer? Eu vou para o nosso lar? Espero que sim. Se eu não for para o nosso lar, eu vou para o lugar onde eu pertenço. Mas eu não pertenço mais àqueles seres que usam a violência ou a injustiça. Eu não pertenço mais a eles. Correto? Isso a gente tem que aceitar. A gente não pode refutar uma conquista nossa. Se a gente fica valorizando demais os nossos erros, temos que valorizar também os nossos acertos. Porque foi feito de muito esforço. Muito esforço. Perdoar alguém não é fácil, gente. Não é fácil. A gente já tem de irmãos do passado que estão presos ainda na Idade Média. Olha, nós estamos no século XXI. O cara está preso no século XI. Preso nas cruzadas. Relembrando aquilo, tendo ódio daquela pessoa que hoje já está muito melhor. Porque a gente fica pensando que o cara que sofreu e o que fez o algoz, o cara está sofrendo e é mal. Não, cara, o cara pode ter modificado durante esse tempo todo, ser uma pessoa extremamente bondosa. Mas o cara que está preso àquela situação te vê ainda daquele jeito. Mas você já mudou. Tem responsabilidade para ele? Tem. E por isso que você tem que ajudá-lo, socorrê-lo. E aguentar, porque ele vai te acusar, vai falar isso aqui, e você vai dizer, realmente eu fiz aquilo, errei, e muito contigo. Agora, eu penso e sinto diferente. E agora eu quero te dar o melhor, assim como eu te dei coisas ruins, eu quero te dar o meu melhor para você. Mas não sei o que, meu irmão, não adianta, olha quanto tempo se passou e você ficou preso, porque agora os sofrimentos é opção sua, você escolheu sofrer. E aí, já pensou na sua família, nos seus amigos daquela época, como é que eles estão? Você trocou esse amor deles pelo ódio? Então você vai fazendo o cara pensar, porque o sentimento dele começar a diminuir, ficar com menos raiva e tal, e começar a sentir de novo aquela necessidade de amar. Aí você consegue conquistar novamente aquele irmão que, lamentavelmente, pela sua ignorância e pela sua violência, você fez ele sofrer, e hoje você repara e resgata esse irmão. Legal, né? Ou seja, entrando naquela ideia do olho por olho, da ranger de dentes, é isso. Resolva logo com o teu inimigo para que não tenha ranger de dentes, para que não tenha ódio, não tenha raiva, não tenha vingança. Acerta logo com ele. Pô, cara, estava de cabeça quente, desculpa. Né? Seja humilde em reconhecer que erra. E o outro também, de reconhecer que o outro também erra, como ele também erra. Podia ser comigo também. Né? É porque a gente sempre gosta de apontar o dedo para o outro. Você que está errado. Não. Ele está errado. Tá. Mas eu tenho que dar a chance dele acertar. E isso é difícil. Isso é difícil para a gente ainda. Né?
Mas vamos continuar, não é isso? Vamos continuar. Por quê? Porque a nossa vida não se restringe a só essa existência, que está sendo a existência de grandes provações para nós. Né? Tivemos aí uma pandemia que ceifou, pelo menos no Brasil, quase 700 mil pessoas. No mundo inteiro, milhões. Isso não foi à toa. Né? Agora temos uma guerra que a gente não sabe para onde que ela vai. Né? Porque hoje em dia você tem um arsenal nuclear que pode dizimar milhares de pessoas assim, ó, no estalo. Aliás, não pode dar o estalo, senão fica o Thanos, né? De repente muda tudo. Né? Não vamos estalar o dedo, não. Depois vê nos heróis da Marvel. Então, a gente está passando por um processo de provação. Eu estou no mundo errado. Não, estamos no mundo certo. Eu, por vezes, até me aborreço com isso. Minha esposa que puxa minha orelha. Mas estamos no lugar certo, para provar que nós não somos mais aqueles caras que fazíamos da cruzada, né, levando a mensagem de Jesus, que é a mensagem do terror, da dor e do sofrimento para os muçulmanos. Nós não somos mais aqueles caras que na Inquisição matavam as pessoas porque pensavam ou sentiam diferente de nós, e até para roubar propriedades e bens de outras pessoas. As pessoas falam assim, esse cara é herege. Por quê? Ele tem um gato preto. Naquela época, se tivesse gato preto, vocês estavam ferrados. Hein? Eu tenho um amigo meu que pegava as bruxas assim, pegava no gato preto. E aí levava, não, porque tem coisa com demônio, porque o cara cria aquela ideia e passa para todo mundo e fica, né? Por ignorância. Então, a história não pode continuar se repetindo. Tudo isso que está acontecendo é para quê? Para nós nos unirmos. Nos unirmos. Porque os espíritos, no decorrer desse tempo, o próprio Jesus, os grandes mestres que reencarnaram em diferentes lugares do planeta, nos deram roteiro, gente. Nos deram roteiro. Está lá, quem é judeu vê lá os 10 mandamentos, quem é cristão vê lá a bem-aventurança, quem é espírita vê o homem de bem, os caras que têm esse homem de bem no livro dos espíritos, lá na Gênesis de Moraes, está lá. Quem é o homem de bem? É esse. Agora a gente tem que aplicar, Leco. Não é a Mercedes que vai aplicar por mim, eu que tenho que fazer a minha parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Chegou um momento que a gente não pode se isentar, ficar em cima do muro. Não, sabe, eu vou ficar aqui na minha. Porque o Espírito fala, quando você não faz o bem, você está fazendo mal. O Espírito foi bem claro, né? Não deram nenhuma opção para a gente. Ou você faz o bem ou você faz o mal. Ficar ali no meio termo, você está fazendo mal. Porque você está deixando o mal continuar. E todos aqueles que lutaram pelo bem, lamentavelmente, foram mortos pela nossa violência. Né? Jesus, Gandhi, tantos outros aí que a gente conhece. Ou seja, quando que nós vamos, de fato, né, nos melhorarmos como ser? Quando a gente percebe isso, a continuidade da vida vai ser tranquila. Eu vou desencarnar, continuo vivo, na boa, continuo a trabalhar, crescer, evoluir, reparar, né, ter novas oportunidades. A pessoa te reencarnar no planeta legal, feliz, onde as pessoas se respeitam, se toleram. Vocês não têm esse sonho? Quem disse isso foi Martin Luther King. Eu tenho um sonho de negros e brancos sinônimo só. E os Estados Unidos teve um presidente negro, algumas décadas depois. Quem quer dizer isso na frente do... É absurdo. Vocês nunca vão ter um presidente negro. Teve. Então, e daqui a pouco vão ter uma presidente, mulher, negra e mulher. As coisas mudam, gente. Mudam. Mudam porque seres que reencarnam têm um pensamento diferente e vão mudar o status quo do planeta futuramente. E nós somos esses heróis da resistência que estamos aqui resistindo, mantendo o padrão elevado, para que eles possam retornar e ter o que fazer. Você imaginou ter... Marcelo gosta desse seriado, do filme Mad Max. Lembra disso? Mad Max, eu sempre olho para aquele filme e digo assim, eu não quero viver num planeta desse, cara. Você viu Mad Max? Cara, é uma destruição total. É um comendo o outro, matando o outro por gasolina, por isso aqui. Cara, um mundo árido, sem vida. Eu falei, cara, eu não estou lutando para ter um mundo desse. Eu não tenho motivação para isso. Agora eu tenho motivação para um mundo feliz, um mundo alegre, um mundo das pessoas como Jesus, né? Dos mansos, dos pacificadores. Esse mundo eu quero. E é esse mundo que eu vou lutar para ter. Fazendo bem, ajudando as pessoas, esclarecendo, não impondo, respeitando, não julgando. Tudo aquilo, o roteiro que Jesus nos deu e os Espíritos nos deram. Ok, gente? Então vamos pensar a respeito disso. Não tenham medo da morte. Vocês vão ter, sim, o instinto do corpo de poder se, né,
de se proteger, que é natural, o corpo vai reage quando você fecha o olho, quando você faz assim, você aumenta a adrenalina para poder os músculos ficarem rígidos, você aguentar o impacto. Isso é natural do corpo, né? Então, nós não, transcendemos o corpo. Então, vamos fazer esse exercício. Isso vai nos auxiliar muito, porque vai acabar com muitos medos que nós temos, porque sabemos que a vida continua e o nosso trabalho também no plano espiritual e nas futuras reencarnações. É porque você agora tem que falar na internet, agora é chique. Irmão, abre teus olhos. O que precisas está à tua frente. Se mantiveres teus olhos fechados, negando a verdade, não conseguirás avançar. Ficarás estagnado no ponto que estás. Parece que teu lugar é confortável, pois te é conhecido, mas não te enganes. Este conforto em que te encontras é igual a um lago movediço que te arrasta para o fundo. Por que te falo de coisas de que desejas fugir? É que é chegado o momento de avançares. Já sabes o que te fazes mal. Já ficaste muito tempo no egoísmo e na vaidade. Já permitiste que o orgulho ditasse o teu caminho. Sai já daí. O Mestre Jesus nos ensinou a negarmos a nós mesmos e, pegando a nossa cruz, segui-lo. Negar a nós mesmos é abrir mão do lugar de conforto. Vê o que te digo? Não é novidade. Ele já nos convocava a enxergar e seguir a verdade. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, também ele dizia. Isso quer dizer tirar essa venda grossa, que faz com que olhemos apenas para nós mesmos e olharmos o próximo, que está ao nosso lado e à nossa volta. Pensa que, se achas difícil agora, pior será no futuro, quando, sem opção, a venda cair e te enxergares marmorizado pela inatividade a que te dedicares. O tempo é o agora. Avança sem medo. O tempo é agora. Avança sem medo. Começa devagar e avances ao tempo que ganhares confiança em ti mesmo. Há tantos exemplos colocados em teu caminho. Depois, não terás desculpas para dar. Não conseguirás te esquivar da tua realidade. Faça agora. Talvez amanhã, talvez seja tarde. Segue o Mestre. Ele é o teu porto seguro. Guia-te por ele e enxergarás a verdade, que a vida é o amor é a vida, e através do amor ao próximo, a vida se faz e se transforma. Ama sempre. Teu irmão em Cristo, um franciscano. Queridos irmãos, nessa noite aprendemos muito, né? Vamos refletir sobre tudo aquilo que aqui foi dito, sobre o que o nosso irmão colocou na sua palestra, sobre o que foi dito na psicografia, e vamos confiantes, né? Avançar, confiantes na nossa trajetória. Vamos agradecer, Senhor Jesus, por esses momentos que aqui estivemos reunidos, em Teu nome. Vamos te agradecer por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos, por toda a ajuda, que nós possamos nos fortalecer todos os dias, cada vez mais, confiantes no Teu amor, Jesus, confiantes nessa doutrina, e que nós possamos continuar a nossa trajetória com fé e com muito amor. Te agradecemos por mais essa noite e te pedimos que continue conosco,
durante essa semana, que todos nós possamos continuar com muita fé. Graças a Deus. Vamos passar agora para o outro momento, que é o do passe, né? Vamos aguardar um pouquinho.